Boa noite a todos e aos amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé neste momento. Vamos meditar nesta noite sobre a caminhada cristã, sobre a vida cristã, sobre o nosso dia a dia como peregrinos aqui nesta terra, nós que estamos nesta terra, mas não pertencemos a ela, e nós vamos tratar aqui sobre coisas importantes, estágios importantes, para que possamos ter uma caminhada que exalte o nome do Senhor e que no final possamos, juntos com Ele, sermos glorificados, exaltados na beleza da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 16. Filipenses 3, dos versos 12 ao 16. Eu vou fazer a leitura e gostaria que a igreja acompanhasse atentamente. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, como teu servo aqui orou, meu Pai, fala aos nossos corações, meu Deus. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, para que eu possa de forma fiel expor a Tua palavra. E tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo que ouvirá esta mensagem, para que de forma fiel também, uma vez confrontados, possamos, Senhor, mudar as nossas vidas, termos uma caminhada, Senhor, que glorifique e exalte mais o Teu santo nome, Senhor, e que possamos, através, Senhor, da ação do Teu Santo Espírito, Senhor, através da aplicação da Tua palavra, vivermos, meu Deus, a cada dia, Senhor, buscando o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É assim que nós te louvamos e te agradecemos, em nome dele. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, nós temos um hábito muito natural, imediato, de sempre perguntarmos uns aos outros como é que nós estamos, como é que está a sua vida, como é que está você. E ontem nós tivemos um momento lá na minha casa com uma turma aí toda especial. E cadê Claudinha? Claudinha não está aqui não? Claudinha fez uma dinâmica, daquelas dinâmicas, da UPA e da UMP, falando sobre cada um colocar se a sua vida estava com sinal verde, amarelo ou vermelho, dizendo como é que está a sua vida. E nós temos esse hábito, muitas vezes até não muito honesto, sem se preocupar realmente com a resposta que virá, mas parece ser algo corriqueiro, algo cotidiano, algo natural. Mas nós não temos tido o hábito de nos preocuparmos, às vezes conosco mesmo e uns com os outros, em relação a um coração sincero, de perguntarmos como está a nossa caminhada cristã. De olharmos para o outro e falarmos: meu irmão, como é que você está em Cristo Jesus? Como está a sua lida diária em relação ao Evangelho? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Muitas vezes a gente se preocupa em perguntar se a pessoa está empregada, se ela já tem uma estabilidade, se ela já casou, se já teve filhos, Mas é tão importante, queridos, nós olharmos para esse texto tão prático, tão aplicável
do ponto de vista de vida cristã que o apóstolo Paulo traz na reflexão aos Filipenses. Nós precisamos ter muito cuidado com a caminhada cristã. Não está em discussão aqui nesse contexto, neste texto, em nenhum momento da Bíblia, de que tenhamos que fazer algo, ou tenhamos que ter uma caminhada, que essa caminhada tem que ser de tal nível para alcançarmos a salvação. Isto não se discute. A salvação, ela é unilateral, ela é graça de Deus, ela é manifestação dos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e toda e qualquer doutrina que pregue contra isso, contra a vocação eficaz, contra a soberania de Deus em relação a todos os aspectos, e inclusive a salvação, obviamente, contra os méritos unilateral de Cristo na cruz do Calvário, é heresia e tem que ser colocado como anátema, como condenado. Não há outra opção teológica do que reconhecer que fomos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para a salvação em Cristo Jesus, e que todos os méritos estão em Cristo Jesus. Qualquer coisa um pouco ou além é heresia. Então nós não vamos discutir absolutamente nada em relação a este aspecto. Mas também é tão verdade quanto o fato de uma vez salvo, salvo para sempre, que aqueles que de fato foram agraciados de forma especial pelo mérito de Cristo Jesus, pela ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é tão verdade quanto que essas pessoas, elas andam em novidade de vida. Elas procuram ter uma caminhada, uma vida que demonstre de forma verbal, de forma comportamental, de forma conceitual, que de fato elas são salvas em Cristo Jesus. Não tem como termos um discurso e termos uma praxis que não reflita o nosso discurso, a nossa pregação, os nossos princípios, a nossa teologia. Teologia é vida, teologia é praxis. Não é simplesmente um acúmulo de conhecimentos e uma expressão destes conhecimentos, ou uma sistematização destes conhecimentos da relação entre nós e nossa com Deus. Mas teologia é vida, teologia é prática. Então, a teologia da depravação total do homem, a teologia da soberania de Cristo Jesus através do processo salvífico, de eleição, de predestinação, de chamamento mesmo, de santificação e de glorificação, ela está vinculada completamente a um resultado imediato e obrigatório, que é uma vida cristã pautada na glória e somente na glória de Deus. E Paulo vai trazer exatamente esta reflexão. É que, com esforço, e aí o autor aos Hebreus fala do mesmo contexto, da mesma temática de Filipenses capítulo 3, em quase todo o livro de Hebreus. Que aqueles que de fato são predestinados, são eleitos, são chamados, eles vivem uma vida com esforço, lutam contra a prática do pecado, lutam contra a sua natureza. O pecado é um acidente de percurso e eles têm um sentimento de consciência de pecado que os leva necessariamente ao processo de confissão, de arrependimento e de mudança de postura, diariamente, constantemente, frequentemente, reconhecendo a nossa natureza limitada e reconhecendo a glória santa de Deus, santo, 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 como jamais a gente pode conceituar a plenitude da perfeição e santidade do nosso próprio Deus. Paulo vai trazer então uma reflexão sobre caminhada cristã. Esse texto é para aqueles que são vocacionados, predestinados e eleitos. E é importante nós observarmos o passo a passo da caminhada cristã. E ele vai dar o seu próprio exemplo para tratar a respeito dessa temática. Então vamos acompanhar o texto de forma expositiva aí, versos 12 ao 16. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo, ele vem tratando em Filipenses sobre a figura de um atleta do atletismo. Isso acontece em vários aspectos, e ele se intitula um atleta de Cristo, se intitula um atleta, alguém que nessa caminhada cristã, a exemplificação que ele dá é como um atleta numa pista, correndo para um alvo, se preparando para alcançar um grande objetivo. E o exemplo que o apóstolo Paulo dá a respeito desse atleta, ele já começa a introduzi-lo de forma clara nesses conceitos, nessas observações sobre a caminhada, sobre a vida cristã, sobre esse esforço atlético que temos que fazer de nos prepararmos para essa caminhada cristã. Ele começa trazendo uma coisa importantíssima, indispensável, irmãos, nesta caminhada cristã, que é o reconhecimento que a cada dia mais nós precisamos melhorar neste processo do nosso relacionamento para com o nosso Deus. Não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Paulo, ele fala nos 11 primeiros versículos do capítulo 3 sobre a sua vida pregressa, sobre as suas experiências anteriores, sobre a sua vida de zelo no judaísmo, quando ele perseguia os cristãos, quando ele matava os cristãos, quando ele achava que daquela forma estava religioso, na sua prática religiosa, agradando a Deus. E aí ele fala, olha, tudo isso para mim acabou. E aí no capítulo 1 ele vai dizer, olha, para mim passou esta fase, eu fui alcançado pela graça transformadora de Cristo Jesus, e para mim viver é Cristo. E ele vai trazer essa explicação. Mas o apóstolo Paulo, este homem que abdicou de todo o seu status, que abdicou de toda a sua vida pregressa, o maior evangelista de todos os tempos, aquele que era o pastor dos pastores nesta igreja, recomendando a esta igreja os seus ensinamentos, um homem que percorreu o mundo, que passou, que sofreu na sua própria carne perseguição, apedrejamento, naufrágios, prisões e morte por causa do Evangelho de Cristo. Ele reconhece que na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, ele ainda não encontrou a perfeição. E a perfeição aqui não diz respeito à qualidade extrema, aquilo que é perfeccionista, aquilo que é intocável, a um status onde a gente chegue a um ponto que não precisamos mais progredir. A perfeição aqui significa maturidade, significa alguém que ainda precisa a cada dia mais, através das experiências com Deus, as experiências com a vida, crescer e se aperfeiçoar, se tornar cada vez mais maduro na fé cristã em Cristo Jesus. Então a primeira grande lição que o apóstolo Paulo nos traz a respeito daquilo que devemos internalizar nas nossas vidas diárias, irmãos, no nosso caminhar na relação com Deus, é o reconhecimento que nunca, que jamais nós devemos deixar de nos aperfeiçoar, que sempre precisamos melhorar, que nunca atingiremos um status onde a gente chega e fala, agora está bom. Pelo contrário, a cada dia mais precisamos buscar a graça, a presença e a misericórdia de Deus para evoluirmos na nossa relação com este Deus, para nos aperfeiçoarmos, para nos santificarmos cada vez mais. E isso é uma lição muito importante, porque não tem nada mais perigoso na vida cristã do que nós nos acostumarmos com o sagrado. De nós acharmos que por fazermos parte de uma denominação, de uma atividade religiosa, de sermos membros de uma igreja, ou de termos uma função nesta igreja, isto é suficiente neste processo de caminhada cristã. Não existe nada mais perigoso do que nós nos acharmos autossuficientes em relação à nossa aproximação com Deus, e nós acharmos já abastecidos pela presença de Deus, pela presença da sua palavra, pela presença do relacionamento com Deus. Isso é algo extremamente perigoso. E isso tem um desdobramento imediato, que é o desdobramento da religiosidade. Nós confundimos
o fato de andarmos com Deus, com práticas, com regras, com aquilo que eu posso e não posso fazer, com o fato de estarmos vinculados a uma denominação. E Paulo está trazendo este homem, o pastor dos pastores, o grande evangelista, aquele que era perseguido, mas foi alcançado de forma milagrosa, como todos nós fomos, pela graça de Deus, salvífica em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não alcancei a salvação. Longe de mim dizer isso, que eu tenha recebido ou já tenha obtido esta perfeição, este amadurecimento na caminhada e vida cristã. Precisamos diariamente nos confrontarmos à luz da palavra de Deus, confrontar uns aos outros, importarmos uns com os outros e, de fato, reconhecermos, termos a consciência que sempre precisamos estar progredindo, avançando, nos aperfeiçoando nesta caminhada cristã. Ele continua dizendo: mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. E é interessante que ele não está dizendo aqui, olha, eu prossigo e tenho feito diariamente na minha vida jejum e oração. Tenho feito discipulado com outras pessoas. Eu tenho tido uma vida extremamente eclesiástica, voltada. A maior parte do meu tempo tem sido para as atividades da igreja. Ou eu tenho tido um comportamento moral exemplar, rigoroso, que seja de fato algo que se destaque em relação à grande maioria das pessoas. Paulo não trata sobre isso. Paulo diz que, na verdade, ele não alcançou essa maturidade ainda, não alcançou essa perfeição, mas que ele prossegue, ele se esforça, ele luta para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. E aí, queridos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, o meu alvo é Cristo Jesus. O meu alvo é me parecer com Cristo Jesus, é ser como Cristo Jesus. O meu padrão de excelência, que eu me comparo, é Cristo Jesus. Irmãos, isso faz toda a diferença na caminhada cristã. Ontem nós tivemos momentos de muita alegria, mas particularmente me entristeceu o coração no depoimento de pessoas tão queridas que demonstram uma decepção com lideranças, com igrejas, com pessoas, e que o resultado disso é um afastamento, é uma parada, é um distanciamento do prosseguimento na vida cristã. Quando o nosso alvo é Cristo Jesus, por mais que a nossa liderança seja falha, por mais que os nossos pais sejam falhos, por mais que nós mesmos sejamos falhos e pecamos, nós não desistimos em hipótese alguma da vida cristã, porque o nosso alvo é Cristo Jesus. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso padrão. E como Ele é o nosso padrão, Ele é o padrão perfeito, imaculado. Não há nada absolutamente que mancha, que macula a sua vida, o seu ministério, a sua presença. Ele é santo, santo, santo. Ele é o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é isso, irmãos, que nos faz, muitas vezes, quando uma liderança cai, quando alguém nos machuca na igreja, quando somos injustiçados de uma forma tão direta por alguém, nada disso vai ser suficiente para interromper a nossa caminhada cristã. Porque nós não estamos nos comparando uns aos outros, ou nos defeitos uns dos outros, ou internalizando essas dificuldades, mas nós estamos olhando para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Primeira grande lição na caminhada cristã: termos a necessidade, a percepção de cada dia mais progredirmos, evoluirmos para a graça de Deus,
avançarmos neste processo e colocando como alvo deste processo, desse aperfeiçoamento, dessa transformação diária de vida, a pessoa de Cristo Jesus. Enquanto nós não nos parecermos em tudo com Cristo Jesus, jamais poderemos deixar de nos aperfeiçoar, de avançar, de consagrar as nossas vidas. Ou seja, sempre teremos a necessidade de avançarmos e progredirmos. Mas ele continua. No versículo 13, ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E aqui, irmãos, vendo alguns comentários, e o pastor Hernandes, ele destaca com muita felicidade este aspecto aqui do versículo 13. Mas uma coisa eu faço. E aqui há um segundo atributo importante, uma segunda visão necessária para que possamos, com esforço, para que possamos, no processo de aperfeiçoamento, de consagração, parecermos com Cristo Jesus, termos como alvo, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter uma meta, nós precisamos estar extremamente focados para que possamos prosseguir na caminhada cristã. Quando o apóstolo Paulo fala uma coisa eu faço, não é que ele faz apenas uma coisa. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu reconheço que eu preciso me aperfeiçoar. O meu alvo é atingir Cristo Jesus, parecer com Cristo Jesus. Eu reconheço que eu julgo não havê-lo alcançado isto ainda, mas uma coisa eu tenho feito, uma coisa eu faço. Eu tenho focado para alcançar este propósito. E aí, queridos, isso é muito importante. É uma segunda característica que precisamos. Nesta vida de caminhada cristã, nesta vida de como um atleta num processo para alcançar um prêmio, um objetivo, precisamos reconhecer a necessidade de melhorarmos a cada dia mais, de nos aperfeiçoarmos a cada dia mais com Cristo Jesus, mas nós precisamos também ter foco neste processo de caminhada. Por que isso? Porque muitas vezes nós somos completamente tirado de rumo, tirado da caminhada, porque muitas coisas desfocam a nossa caminhada cristã. Muitas coisas que acontecem de forma muito particular, muito íntima conosco, nos faz com que essas circunstâncias nos levem muitas vezes a desistir desse processo de caminhada, de aperfeiçoamento, de parecer mais com Cristo. Muitas vezes é um divórcio que acontece, muitas vezes é a morte de um ente querido, muitas vezes é a perda de um emprego, muitas vezes é uma circunstância ruim na igreja, uma falta de relacionamento com alguém, com os irmãos na igreja. Muitas vezes é uma palavra que recebemos de forma muito dura, de forma injusta. Muitas vezes circunstâncias que nos levam a termos um desvio de foco, de caminhada de vida cristã. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, é indispensável não somente ter o alvo de parecer com Cristo Jesus, de reconhecer a necessidade de se aperfeiçoar a cada dia, mas de ter foco neste processo. Nada pode nos tirar do caminho. E aí, Jesus vai dizer que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se nós olharmos para trás, se nós pararmos a nossa caminhada cristã, o nosso trabalho, o desempenho de vivermos para a glória de Deus e olharmos para trás, nós perderemos o foco do alvo que está na nossa frente. Nós perderemos a noção de onde estamos, o que estamos fazendo, e as circunstâncias da vida poderão nos sufocar a ponto de retirar, não a salvação, mas de retirar o nosso aperfeiçoamento, nosso processo de santificação. Nem mesmo a prática do pecado
pode tirar o nosso foco de Cristo Jesus. O pecado faz separação entre Deus e os homens, mas se de fato cremos no sangue de Cristo Jesus, não viveremos pecando, mas infelizmente todos os dias pecamos contra Deus, e precisamos então clamar pela sua graça e misericórdia e não perdermos o foco de avançarmos e progredirmos para a sua honra e para a sua glória. Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: eu estou focado neste processo de me aperfeiçoar em Cristo Jesus. Quer saber como focar? Quer saber como fazer com que sua vida de fato seja um propósito diário de viver para a glória de Deus? Busque a Deus. Não há segredo algum. Busque a Deus. Quando você amanhecer, quando você acordar, ao invés de você olhar o seu WhatsApp, ao invés de você olhar o jornal, ao invés de você olhar o que está acontecendo, consagre a sua vida a Deus. Senhor, eu vivo para a Tua glória. Eu louvo a Ti pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Consagre a minha vida a Ti. Me use neste dia. Faça com que a minha vida, essas 24 horas, possa ser para a honra e glória do Teu santo nome. Me dê a oportunidade de pregar o Teu evangelho para alguém. Me dê a oportunidade de ser luz deste mundo, sal desta terra. Consagra a minha vida, me capacita, Senhor. Busque na comunhão com Deus, nos primeiros momentos do seu dia, este processo de foco. Busca ao longo do seu dia estar conectado com Deus, estar preocupado em adorar a Deus, estar preocupado naquilo que você fala, naquilo que você faz, para não envergonhar o Evangelho, não macular a visão de Cristo Jesus na sua vida. Busca a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Não há outra possibilidade de focarmos. Se nós não fizermos isso, irmãos, se nós não tivermos uma vida diária de comunhão com Deus, uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de estudo, jamais nós teremos foco na caminhada cristã. E é por isso que nós temos visto, pastor Ginaldo, com muita tristeza, tanto secularismo no seio da igreja. Pessoas extremamente seculares, pessoas que não levam em consideração absolutamente nada em relação a Deus, estão dentro das igrejas, mas os seus conceitos, a sua forma de falar, os seus pensamentos, a sua forma de agir é de qualquer outra pessoa que está no mundo e que nem crê em Deus. Temos muitas vezes, irmãos, vivido uma vida medíocre do ponto de vista de comunhão com Deus. E é impossível focarmos nessa caminhada cristã se nós não buscarmos de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, como adoradores que o adorem em espírito e em verdade, a sua presença maravilhosa. Reúna com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos e foque a caminhada cristã. Mostre para os seus filhos que mais importante do que ele tirar uma nota exemplar na escola, ou dele ser uma pessoa, um grande profissional no futuro, mas o mais importante na vida dele é ele se parecer com Cristo Jesus, é ele ser alguém como Cristo Jesus, é ele amar a Deus sobre todas as coisas. Comece essa experiência e você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida, na sua caminhada cristã. Mas Paulo continua e diz assim no versículo, na parte B do versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma terceira reflexão sobre caminhada cristã. Nada que já tivermos feito de mais terrível que possa ter sido, talvez hoje ou talvez há 10 anos atrás, nós precisamos reconhecer que se uma vez Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e o seu sacrifício ele é suficiente, eficiente, ele é perfeito, nada pode nos fazer trazer à memória e sermos condenados por aquilo que fizemos. Quem está falando é alguém que, neste momento, pregando o Evangelho, matou centenas de crianças, de pessoas,
por causa da fé que eles tinham em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo olha para trás e aqui não é uma hipocrisia, é alguém completamente transformado, regenerado. Ele fala, olha, é impossível caminhar com Cristo, é impossível progredir nessa caminhada, é impossível focar em termos como perfeição, como alvo, Cristo Jesus, se nós não deixarmos as coisas que para trás ficaram. Se nós começarmos a trazer e remover o passado, daquilo que fizemos, daquilo que éramos, daquilo que deixamos de fazer, daquilo que muitas vezes magoou a nossa família, ou levou ao caos a nossa família, a destruição, ou aquilo que porventura nos levou à nossa própria destruição em termos de reputação, em termos profissionais ou em qualquer outra área. Se nós começarmos a trazer o passado como referência para o presente e futuro, jamais conseguiremos progredir na caminhada cristã. Paulo nos traz aqui uma ideia de que precisamos olhar para frente, olhar para Cristo, continuarmos a caminhada, entendendo que não existe nada mais importante do que o presente e o amanhã neste processo de aperfeiçoamento. Esquecendo das coisas que para trás ficam, por mais que certamente as pessoas, e vemos isso nas cartas de Paulo, tantas vezes Paulo, em quase todas elas, o seu ministério foi questionado. O fato de ser apóstolo foi questionado. As pessoas não reconheciam ainda Paulo como um perseguidor, como um homicida, como alguém que deveria ser temido, e o seu passado deveria o condenar no seu presente e no seu futuro. Mas ele, tendo o alvo em Cristo Jesus, tendo a humildade de reconhecer que ele precisava sempre progredir, ele tendo um foco correto de consagrar diariamente a sua vida a Deus, ele fala, olha, o meu passado já não me condena mais. Aquilo que eu fiz já não me condena mais. Porque tudo isso foi perfeitamente perdoado e justificado na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo continua, então, queridos, não busque psicólogo no sentido de é um profissional importante, mas no sentido daquilo que te aflige talvez, que te deixa triste por pecados, por práticas que você cometeu ou que está cometendo neste momento. Simplesmente abandone, deixe, olhe para trás e diga, olha, isso aqui ficou para trás, agora eu vou consagrar a minha vida e progredir para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, porque o sacrifício dele é perfeito, é suficiente, é eficiente, apesar de mim, eu não tenho mérito algum. Abandone a prática e viva para a glória de Deus. Mas Paulo continua e diz o seguinte: esquecendo para as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui a palavra prosseguir, no começo do versículo 14, a palavra avançar, no final do versículo 13, dá a ideia de continuação, dá a ideia de frequência, dá a ideia de que ele não titubeia, ele não balança, ele não perde tempo, ele continua de forma firme, avançando e prosseguindo. Existe uma, está me fugindo a palavra agora, existe uma constância, esta é a palavra. A caminhada cristã, ela tem que ser uma caminhada de constância. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, desculpa a expressão, tá? Tomar vergonha na cara. Não existe a possibilidade de alguém que foi chamado para essa caminhada, de viver para a glória de Deus, viver como o pastor Enoque gosta de falar, o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. De ter uma vida considerada sacra, uma vida considerada religiosa, eclesiástica, e outra vida secular e mundana.
Nós não temos 2 vidas, 3, 4 vidas, nós só temos uma vida. O nosso comportamento, o nosso vestir, o nosso falar, o nosso realizar tem que ser igual neste ambiente ou em qualquer outro ambiente que estejamos. Paulo está dizendo, olha, eu avanço e eu prossigo para o alvo. Eu sou constante neste alvo, porque eu estou focado, porque eu reconheço que não atingi a perfeição, e a perfeição é Cristo, eu quero parecer com Ele. Por isso eu foco, eu prossigo, eu avanço, eu esqueço as coisas que para trás ficam, não no sentido de dizer que não foram marcantes, importantes, não no sentido de dizer que eu sou hipócrita, mas que pelo contrário, isto foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, eu tenho constância nesta caminhada. Eu sou disciplinado neste processo de caminhada. Eu não desvio nem para a esquerda, nem pela direita. Eu continuo avançando e prosseguindo para o alvo. Irmãos, nós precisamos ter essa postura se de fato um dia fomos chamados e predestinados por Cristo Jesus. A inconstância na caminhada da vida cristã, pessoas que pulam de igreja a igreja, pessoas que sempre são críticas, pessoas que não se envolvem com absolutamente nada, pessoas que não demonstram amor pela obra, pessoas que constantemente, frequentemente têm os seus vários pecados de estimação, pessoas que sempre estão deslizando, voltando, se arrependendo, se emocionando e passam um evento, passam um momento, retornam novamente à prática. Precisamos amadurecer neste processo. Precisamos nos aperfeiçoar. Não é coerente com a caminhada cristã, com aqueles que foram de fato eleitos, este tipo de comportamento. O apóstolo Paulo fala que ele é constante e busca essa constância em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, na quinta reflexão para nós, ele diz o seguinte, olha, o alvo que eu prossigo, aquilo que eu avanço, o prêmio soberano, da soberana vocação de Deus, ele se reflete não numa vida materialmente exemplar, né? Não no progresso profissional, não no status social. Esta soberana vocação de Deus, este prêmio máximo, na verdade, ele se reflete em Cristo Jesus. Cristo, de fato, é o prêmio máximo. Cristo, de fato, é parecer com Cristo, andar com Cristo, ser como Cristo, progredir neste processo de forma constante, focado, é aquilo que é o prêmio máximo da soberana vocação de Deus. Irmãos, não tem nada mais precioso na sua vida do que a sua relação com Deus. Nada pode ser mais precioso do que a sua relação com Deus. Nem mesmo a sua relação com seus filhos. Nem mesmo a sua relação com seu cônjuge. Nem mesmo a sua relação com a sua igreja. Ou muito menos a sua relação com o seu trabalho. E quantas vezes, irmãos, nós estamos colocando inúmeras outras coisas como prioridade, como algo que se destaca em nossa vida, e não a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Daniel e seus amigos sabiam que havia um decreto, que se eles buscassem a Deus, adorassem a Deus, eles seriam mortos, mas nem mesmo as suas próprias vidas foi algo que eles negociaram em relação à intimidade com Deus, em relação a este relacionamento com Deus. Não é possível um crente que não medita de dia e de noite na palavra de Deus, que não ame a palavra de Deus, que não consagre a sua vida diante de Deus, que não tem prazer em estar num culto público como esse, glorificando e exaltando a Deus. Não é possível isso, irmãos.
a caminhada cristã, daqueles que de fato estão nesta caminhada, que estão percorrendo este estágio, que estão no meio deste processo, eles têm prazer em Cristo Jesus. Nada é mais valoroso, não existe prêmio maior do que amar a este Deus, viver para este Deus e se relacionar com este Deus. Para encerrar, versículos 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, e aí parece uma contradição com o versículo 12, né? Que ele diz assim, olha, não que eu tenha já recebido, eu já tenha obtido a perfeição. E agora ele diz, todos, pois, que somos perfeitos. E aqui Paulo está fazendo uma relação direta, porque é a carta de Filipenses, o contexto dessa carta é de combater, mais uma vez, a heresia judaizante, gnóstica, que estava dentro da igreja, onde, como em Filipenses, como em Gálatas, o apóstolo Paulo combate esta heresia de que aqueles, os judaizantes, né, eles se consideravam os mais perfeitos, os mais valorosos, pelas regras, pela lei, por aquilo que eles seguiam, pela sua religiosidade. E Paulo está chamando a atenção, dizendo o seguinte, olha, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo o seguinte, aquele que é perfeito, a primeira coisa que ele reconhece é a dependência de Deus. Ele reconhece que ele não é superior ao outro, que ele não se destaca em relação ao outro. Este amadurecimento. Então, o apóstolo Paulo, mais uma vez, está trazendo a ideia de amadurecimento. E ele fala, por isso que ele usa, contradizendo aquela perfeição herética dos gnósticos, dos judaizantes, no meio do povo de Deus, condicionando a salvação não aos méritos de Cristo, mas a outras práticas necessárias para este processo salvífico. E aí Paulo diz, olha, também andemos de acordo com o que já alcançamos. E essa é a sexta lição que nós podemos obter deste texto. Paulo diz, olha, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, existe uma referência para que possamos andar de acordo com essa referência, com aquilo que nós já alcançamos. E esta referência é a palavra de Deus. Esta referência é a palavra que foi inspirada por Deus. Essa referência é isso que nós já alcançamos. Isso tudo está fundamentado na palavra de Deus. Se queremos de fato ter as regras, ou seguir regras para alcançarmos, para corrermos, para andarmos e alcançarmos essa soberana vocação, este prêmio máximo, aquilo que deve nortear, fundamentar as nossas vidas é a palavra de Deus. Então, andemos de acordo com ela, de acordo com isto que já alcançamos, de acordo com aquilo que ele estava fundamentando a sua exposição na carta aos Filipenses. Irmãos, como a garota cantou aqui antes da pregação, nós não combinamos nada, né? E ela leu o Salmo 119, que é o Salmo da palavra de Deus. Precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos colocar em prática esta palavra de Deus, porque é ela que vai calçar, que vai fundamentar, que vai alicerçar os nossos passos. A regra do jogo está aqui. Se quisermos, de fato, alcançarmos a perfeição em Cristo Jesus, se quisermos buscar a cada dia mais este foco, se nós quisermos, de fato, ter o coração humilde, o espírito humilde de reconhecer o quanto precisamos melhorar, se nós quisermos entender como mais precioso das nossas vidas o relacionamento com Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas, se nós quisermos olhar para trás e não nos condenarmos ou não aceitarmos em hipótese alguma qualquer condenação que venha do nosso passado, se nós quisermos amadurecermos como crentes nessa caminhada cristã,
precisamos ter uma regra, precisamos ter uma pauta, precisamos ter algo que não nos deixe ir para a esquerda nem para a direita, mas que nos faça endireitar, nos faça ser constante neste processo. E isto aqui é a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, queridos, e que nessa caminhada cristã, a cada dia mais, possamos aperfeiçoar e focar na pessoa de Cristo Jesus. Se você está aqui nesta noite, está desanimado nessa caminhada cristã, não tem tido fôlego, não tem tido prazer em ler a palavra de Deus, em adorar a Deus, em jejuar, em orar, você não tem tido prazer em falar do amor de Deus para outras pessoas. Muitas vezes você está aqui nesta igreja e está contando o momento para acabar este momento, acabar a hora de você ir para a sua casa. Se as prioridades do seu dia a dia têm sido filhos, esposa, esposo, trabalho, se o foco, o alvo da sua vida, o prêmio máximo que você tem colocado como destaque é melhorar a sua condição financeira, é melhorar o seu status social, é melhorar a sua posição eclesiástica, se você tem tido uma falta de foco, de constância, de frequência na consagração a Deus, este é o momento de você clamar a Deus por misericórdia, de pedir para que Deus possa aquecer novamente o seu coração, de reconhecer como este homem reconheceu que ele não era perfeito, ele precisava amadurecer a cada dia mais, de olhar como ele olhava para frente na pessoa de Cristo Jesus. Quando nós nos comparamos com Cristo Jesus, irmãos, aí nós vemos o quanto nós precisamos avançar cada vez mais. Mas infelizmente a gente, por não estar nutrido por essa palavra, por não estar amparado, ou por ela não ser aquilo que regra, melhor dizendo, as nossas vidas, nós nos comparamos uns aos outros, e muitas vezes a gente fala assim, não, eu estou bem, eu não faço aquilo que fulana fez. Graças a Deus por isso, graças a Deus eu tenho melhorado a minha comunhão com Deus, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, e aí você já perde uma grande oportunidade de avançar cada vez mais na vida cristã. Se a sua vida cristã tem sido uma lástima, se a sua caminhada cristã tem sido medíocre, vergonhosa, se você não se sente bem com você mesmo, você sente o Espírito Santo de Deus incomodar a sua vida por causa da sua negligência em relação a essa caminhada cristã, busque a Deus, consagre a sua vida a Deus, clame a Deus por perdão, por misericórdia. Se tem algo específico que tem te afastado de Deus, que tem te feito perder o foco de Cristo Jesus, um pecado específico, algo que você mesmo reconhece que é tenebroso, que é horrível, que você jamais imaginou que estivesse praticando, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, olhe para a cruz de Cristo, olhe para a cruz de Cristo e deixe as coisas para que atrás ficam, mesmo que essas coisas tenham acontecido há 2 horas atrás, há 3 horas atrás. Olhe para Cristo, abandone a prática do pecado e consagre a sua vida a Deus. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, que Deus venha ter misericórdia de nós e que possamos com esforço, que possamos com luta, que possamos com preparo, buscando o aperfeiçoamento, vivermos uma vida de caminhada cristã que glorifique e exalte somente o nome de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.